O conselho que encontramos no estudo de hoje é o seguinte: confie em Deus, não nos seus recursos. Bote a sua confiança em Deus, não naquilo que você tem ou pensa que tem. E conta um evento da vida de Davi. Davi era rei de Israel. Rei de Israel no período áureo do reinado de Israel. Mas ele desconfiou de Deus. Na verdade, ele queria saber qual era o poderio militar de Israel. Veja, era Deus quem tinha colocado Davi no trono, Deus que tinha abençoado Davi, libertado de diversas emboscadas, de diversas batalhas. Mas ele queria saber qual era o seu poder militar. Qual era o poder militar de Israel? Não estava preocupado com o poder de Deus ou com a bênção de Deus, mas ele queria saber quais eram os seus recursos humanos, os seus recursos materiais. Nós encontramos esse evento em 1 Crônicas 21, dos versos 1 a 14. E logo no verso 1 diz assim: Satanás incitou Davi a contar o povo. Na verdade, irmãos, o que Davi queria fazer era um censo para saber do poder militar, ou seja, com qual contingente militar ele podia contar. Era para fazer um registro para o serviço militar. Deus não impediu que Davi fizesse isso. Na verdade, irmãos, Deus nunca impede que a gente faça aquilo que a gente quer fazer. E às vezes até na Bíblia diz assim: o Senhor fez. Mas quer dizer isso, o Senhor permitiu que fosse feito a partir da vontade de Davi. Bem, certamente, irmãos, um censo para ver quais é que podiam fazer o serviço militar, quais que podiam servir como soldados, não ia agradar o povo. Tanto não ia agradar o povo que não foram os administradores civis que fizeram esse censo, mas um general, Joabe. O censo deveria ser feito por Joabe. Joabe argumentou com o rei que não era necessário fazer isso, que o Senhor multiplicava por 100 as forças. Não era necessário, mas o que aconteceu? A vontade do rei, como sempre, a vontade do rei mandou. A vontade do rei foi a mais forte, e assim o censo foi feito. Joabe tinha dito para Davi: como é que nós vamos fazer isso e trazer culpa a Israel? Mas o rei insistiu e o censo foi feito. E os números são impressionantes, irmãos. A gente vê lá, das tribos de Israel havia 1.100.000 soldados, possíveis soldados. E de Judá mais 470.000. Isso dá 1.570.000 soldados. Só, irmãos, que quando esse censo foi feito, após esse censo ter sido feito, Davi se arrependeu. Davi se arrependeu e sobre ele agora viria o juízo de Deus. E a Bíblia diz que Deus disse para ele escolher entre 3 juízos, entre 3 penas, vamos dizer assim. A primeira era 3 anos de fome. A segunda era 3 meses de derrotas militares, ou 3 dias da espada do Senhor. Isso significava 3 dias de peste, 3 dias de grande calamidade. Veja, irmãos, interessante, né? 3 alternativas, cada uma delas com 3 tempos. E Davi escolheu os 3 dias da espada do Senhor. Mas por que é que Davi escolheu isso? Por que ele não escolheu a fome? Por que ele não escolheu derrotas militares? Veja, irmãos, 1 Crônicas 21, 13. Caia eu nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Apesar de ter pecado contra Deus, apesar de ter feito contra a vontade de Deus, Davi ainda sabia que o Senhor é boníssimo para com seus filhos. São muitíssimas as suas misericórdias. Mas o que aconteceu, irmãos? Nesses 3 dias de peste, 70.000 homens morreram. 70.000. Mas como é que isso? Era o pecado de Davi, mas como isso foi distribuído para a nação? Na verdade, irmãos, a nação também se envaideceu.
A nação também ficou feliz em saber qual era o seu poder militar, quantos 1.500.000 soldados. Isso deu um envaidecimento para a nação, mas elas precisavam saber que o Senhor é que dá a força. Sempre confiar em Deus. Devemos sempre confiar em Deus, irmão, mas também fazer a nossa parte. Vê o que está lá no texto da lição da Escola Sabatina, na página 123. Ninguém jamais confiou inutilmente em Deus. Sempre que for lutar pelo Senhor, prepare-se e prepare-se bem. Há uma situação atribuída a um general inglês, Cromwell, e a situação é a seguinte: confiem em Deus, meus rapazes, e mantenham a sua pólvora seca. Confiem em Deus, mas façam a sua parte. Cuidem da pólvora, para que vocês possam ter armas que funcionem, para que vocês possam ter armas que atirem. Em outras palavras, faça tudo o que puder para ter sucesso, mas no fim, reconheça que só Deus pode lhe dar a vitória. Nos nossos momentos de crise, irmãos, nós devemos fazer a nossa parte. É claro que nós devemos confiar em Deus, colocar em Deus em primeiro lugar, mas tem atitudes que nós devemos fazer. E nós devemos fazê-la com intensidade, fazê-la com empenho. Como diz um texto que estudamos há alguns dias atrás, fazer como ao Senhor, fazer bem feito, fazer de todo o coração. Como é que nós devemos fazer, então, hoje, irmãos? Veja, em nosso contexto imediato, é muito tentador confiar no poder do governo ou em nossas contas bancárias. Mas em todas as crises mencionadas na Bíblia, quando as pessoas confiaram em Deus, Ele honrou a confiança delas e a sustentou. Pode ser que eu esteja falando para alguém que tem uma bela conta bancária, tem um bom dinheiro lá que você pode tirar um pouquinho de vez em quando, cada mês, para te sustentar. Ou pode ser que você esteja confiante no governo, agora trocou o governo, você está mais confiante ou menos confiante, dependendo da tua ideologia. Mas, na verdade, irmãos, independente de governo, independente de patrimônio, independente de posses, independente da sua conta bancária, da sua poupança, nós temos que prioritariamente confiar em Deus. Confiar em Deus porque é Ele que nos dá todas as coisas. Não são os nossos recursos. Os nossos recursos estão emprestados por Deus para que a gente possa viver e usufruir deles. Mas a nossa confiança não deve estar nos nossos recursos, mas naquele Deus que nos dá os recursos para que nós possamos nos livrar nos momentos de angústia, para que nós possamos ter confiança e tranquilidade. Deus esteja com cada um de nós.